confie em Deus. Seja as quais forem as aflições e problemas, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando. Porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Nenê. Jesus nos apresentou Deus como um Pai amoroso. Estou falando não apenas do Pai de Jesus, mas do nosso Pai. Sim, você não é um filho sem pai. Você não está abandonado no mundo. Seu pai não sumiu, não desapareceu como fazem muitos pais terrenos. Tão logo tomam conhecimento de que a companheira está grávida. Deus honra a paternidade que Ele assumiu quando nos criou. Exatamente nesse momento, Deus está com a sua certidão de nascimento nas mãos. Está preocupado com você. Está pensando em como lhe ajudar. Ele o ama. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Você já o tem. Seu Pai é Deus. Conhece você pelo nome. Sabe até a quantidade de fios que tem na sua cabeça. E sendo Ele o Criador do universo, está acima de todas as tragédias humanas. E não deixará que você se torne um derrotado. Mas para isso você precisa confiar nele e prosseguir. Seu caminho fazendo sempre o melhor ao seu alcance. Jesus não recusou a própria cruz. Chico Xavier enfrentou enormes testemunhos. Todos os grandes benfeitores da humanidade passaram por muitas dificuldades. Mas todos sabiam que o sofrimento compensa a vitória que os aguardava. Eles sabiam que o sofrimento com Deus é a véspera da alegria. Então, meus irmãos, com essa mensagem que vai direto aos nossos corações, fechemos os olhos e peçamos a esse mestre amigo, nosso irmão maior, que nesse momento desse estudo, ele nos inspire para que possamos aprender com o coração e trazer para nossas vidas as mudanças que precisamos realizar. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Jesus e amigos que nessas horas nos acompanham. Que assim seja. Nossa, meu amigo, se apresente aí, fala um pouquinho do seu trabalho e vou começar com uma pergunta, viu? É assim, como é disse, o que é que nós precisamos para poder levar as pessoas à doutrina espírita? Boa noite, meus amigos. É uma alegria viajar até a Bahia hoje e encontrar os amigos empenhados neste esforço de estudar e compreendermos mais esses conteúdos extraordinários. Mas o trabalho é motivacional, é constantemente criar estímulos para destacar a grandeza e a lógica do conteúdo espírita sem desejar convencer ninguém, né? O nosso trabalho não deve ser o de convencer, não. O nosso trabalho deve ser de sensibilizar. E a gente sensibiliza pelo entusiasmo que a gente transmite, a gente sensibiliza pelos esforços, nos exemplos que consigamos dar, porque também somos criaturas com dificuldades, somos criaturas humanas que cometem equívocos, que escorregam, que têm deslizes, mas apesar das nossas fragilidades, nós podemos direcionar esforços para contagiar as criaturas
ao conhecimento espírita que liberta, que encanta, que esclarece. Então, não é pelas palavras, é mais pelo comportamento do que pelas palavras. Então, meu amigo, você tem aí tempo suficiente para trazer a gente essa mensagem, né? Que é o Evangelho e a mediunidade. Fique à vontade. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado aos amigos que estou visitando hoje virtualmente. A quem desejo cumprimentar com alegria, com gratidão, com sensibilidade. Essas oportunidades são muito valiosas para nós, né? Porque, principalmente em razão do intercâmbio que se forma. Eu sou paulista do interior de São Paulo, de uma cidade muito pequena, chamada Mineiros do Tietê, na região de Bauru, mas estou residindo em Matão há 22 anos. Matão é na região de Ribeirão Preto e é uma cidade com população em torno de 90 mil habitantes. E é aqui em Matão que elaborou Caibar Schutel, aquele que foi chamado bandeirante do Espiritismo pelos seus esforços de conduta, muito mais do que palavras, os seus esforços continuados de exemplos num legado repleto de esforços e de amor ao próximo, de vivência mesmo dos ensinos de Jesus, através de sua conduta e do socorro que efetuava às pessoas que ele tinha conhecimento estavam em dificuldade. Caibar Schutel foi um bandeirante porque abriu fronteiras. A sua ação esteve muito além de Matão, que era uma cidade na época inexpressiva. O próprio nome Matão já mostra que era um mato alto. E ele ajudou a emancipar a cidade e tornou-se referência municipal, porque ele foi primeiro prefeito, né? Mas ele também era um cidadão voltado para as causas sociais. E conheceu o Espiritismo, e aí a sua vida mudou completamente, no sentido dos esforços de divulgar o Espiritismo através da imprensa. Ele fundou um jornal, fundou uma revista, fundou um centro espírita, e ao mesmo tempo era um homem respeitado pelo caráter altamente humanitário, socorrista, caridoso, atendia a todas as pessoas que o procuravam, não importasse a hora nem o dia, era sempre pronto a servir. Então Matão criou uma referência com esse nome, a cidade tem ruas com o seu nome, tem várias referências, e aqui também está até hoje funcionando a editora que ele fundou. Continuam as publicações, continuam os seus livros sendo editados, de forma que é uma oportunidade muito grande. Eu me sinto muito honrado de poder participar com vocês de um estudo, o estudo dessa noite. Então, eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita, e se algo eu posso dizer é que eu tenho muito entusiasmo dentro de mim mesmo no que se refere à divulgação do Espiritismo. Porque entendemos a grandeza dessa doutrina que pode ser, que analisa, que estuda qualquer assunto à luz do Espiritismo. Então, qualquer assunto humano, qualquer coisa que esteja acontecendo, pode ser estudado à luz do Espiritismo. Então, nós estamos vendo qualquer área. Se nós pegarmos os episódios da imprensa de hoje, se você visitar a página dos grandes portais de notícias, nós vamos nos deparar com a divulgação das imagens da NASA, que divulgou hoje imagens notáveis do novo telescópio. Nós vamos nos deparar também com aquele médico anestesista que abusava das mulheres dopadas pela anestesia, denunciado e preso. E nós vamos nos deparar também com os embates políticos de uma pátria dividida pela política. Então, esses assuntos, entre outros, podem ser analisados à luz do Espiritismo, dada a grandeza que essa doutrina representa. Mas nós temos um tema específico para tratar hoje, né? Um tema que diz respeito a todos nós, uma vez que estamos muito habituados
com esta prática. A prática mediúnica é uma prática comum entre os espíritas, porque conhecedores da mediunidade, muitos de nós somos levados às reuniões mediúnicas. É verdade que nem todos atuam mediunicamente, mas grande parte dos espíritas atua mediunicamente. E quando falamos em atuar mediunicamente, isso não se restringe, naturalmente, a uma reunião mediúnica propriamente dita, como estamos habituados a usar. Nós pensamos em reunião mediúnica referindo-nos àquela sala reservada onde se reúnem médiuns, esclarecedor e outras pessoas participantes, ou esclarecedores, em que manifestam-se os espíritos para serem atendidos nas suas dificuldades, ou para mantermos contato com os benfeitores, ou ainda para aprendermos com os ensinos e depoimentos trazidos pelos espíritos. Mas a prática mediúnica, embora essa expressão prática mediúnica ela tenha uma conotação direcionada para aquela reunião mediúnica mesmo, seja ela de educação mediúnica, seja ela de desobsessão, seja ela de prática mediúnica. Boa noite a todos. Mas nós também podemos enquadrar numa reunião mediúnica, numa prática mediúnica, melhor dizendo, um atendimento fraterno, por exemplo, onde nos colocamos à disposição para ouvir os queixumes e os dramas humanos que são apresentados por aqueles que procuram o socorro do Espiritismo. Como também a prática mediúnica também pode ser estendida ao passe, quando as pessoas que procuram esse benefício são beneficiadas pela imposição das mãos de amigos dedicados que se dispõem a doar desse mesmo, somado à doação trazida pelos Espíritos. Igualmente, nas palestras públicas ou na aula para as crianças, porque em toda atividade humana, não só dentro do centro espírita, os espíritos atuam. E todos nós temos níveis variados de percepção. Normalmente, numa vida cotidiana, nós não nos damos conta do quanto somos influenciados mediunicamente, porque todos somos mais ou menos médiuns. Agora, na reunião mediúnica especificamente considerada, naquela que tem horário e dia fixado, em que os seus integrantes se conhecem entre si e se reúnem para o objetivo de auxiliar e serem auxiliados e também aprenderem, ali especificamente os componentes da reunião, os integrantes da reunião vão com esse objetivo de prática mediúnica propriamente dita. É isso que vai nos ocupar mais hoje. Mas é importante dizer que a todo instante estamos praticando a mediunidade pela intuição, pelas aberturas mentais que permitimos, pela percepção do auxílio dos espíritos que estão por toda parte e dedicam seus esforços, dedicam sua atuação para ajudar as criaturas humanas encarnadas e também desencarnadas. Então, é importante a gente pensar na prática mediúnica, mas também pensar em trazer o Evangelho na prática mediúnica, que é o tema proposto. Como é que nós enquadramos o Evangelho na prática mediúnica propriamente dita? Bom, voltando à nossa introdução do assunto, a prática mediúnica tem o objetivo de trazer aprendizados para os seus integrantes, no ouvir dos depoimentos de criaturas necessitadas, enfermas ou com propósitos vingativos que ali se apresentam e se manifestam através dos médiuns. Então, como é que nós vamos aplicar o Evangelho na prática mediúnica? É por isso que nós evocamos aqui na nossa introdução, para citar apenas um dos exemplos,
o atendimento fraterno. Porque o atendente fraterno, ele é ouvidos, ele é todo ouvidos para ouvir os dramas, as lamentações, as dúvidas, as angústias das pessoas que procuram o centro espírita. Da mesma forma, numa palestra espírita, o palestrante, ele deve estar imbuído do desejo de oferecer aos ouvidos atentos da plateia conteúdos confortadores. Da mesma forma, uma professora de evangelização infantil ou o aplicador de passes na sala de passes de assistência espiritual, ele está dentro de si mesmo com o desejo imenso, estimulado para trazer aos beneficiados, sejam eles alunos, as crianças que ali estão, ou uma plateia que assiste uma palestra, ou a pessoa que senta à frente para receber o passe, esse trabalhador deve estar imbuído, esse tarefeiro deve estar imbuído do desejo de ser útil. Ora, o desejo de ser útil enquadra-se perfeitamente no que significa o Evangelho. Uma vez que o Evangelho é amor. O Evangelho, na sua síntese, na sua essência, é o amor. Amor que fomos aprender com Jesus. Jesus é a corporificação do amor. Esse espírito de grandeza, esse espírito bondoso, sábio, encarregado de nos conduzir para Deus, de nos encaminhar na vida com os ensinos de sua sabedoria, e diga-se de passagem, sabedoria adquirida nas vivências que ele também fez antes de nós, porque ele é um irmão mais velho, ele não é Deus, é um irmão mais velho. E ele se fez portador desse conceito de amor ao próximo, de confiança em Deus e de compaixão, este conceito de fraternidade que é o Evangelho. Jesus não é o Evangelho. O Evangelho é a lei de Deus. Mas ele viveu tanto o Evangelho que a sua presença significa o próprio Evangelho. Porque ele é alguém que já sente dentro de si espontaneamente este amor direcionado em favor das criaturas que necessitam das mais diversas formas. Nós tivemos oportunidade no dia de hoje de gravar uma mini palestra com a psicóloga Simone Ferreira, que, aliás, eu quero indicar para vocês, com muita ênfase. A Simone é da grande Florianópolis e a Simone é uma psicóloga muito estudiosa, muito dedicada, e nós gravamos com ela um programa de TV de 12 minutos. É um programa aqui de Matão mesmo, na TV local, que vai ao ar toda terça-feira, às 18h45. E é um programa que se chama Espiritismo para Todos. Então, gradativamente, nós vamos convidando diversos amigos por todo lado para gravarem episódios de 12 minutos que vão ao ar na TV local. E hoje gravamos com a Simone Ferreira, que eu estou comentando com vocês, e o tema dela, que nós deixamos sempre espontâneo, era o tema Levanta-te e anda. Uma afirmação, convite de Jesus, né? Dirigido aos nossos corações, em repetição fraterna daquele episódio do paralítico. O que queres que eu faça? Quero ver, quero andar, dizia o paralítico, ou dizia o cego. E Jesus, dirigindo-se ao necessitado que ele buscava o concurso, faz o convite, levanta-te e anda. Quer dizer, é uma expressão, um convite muito conhecido dos evangelhos, nas transcrições, nas anotações dos evangelistas, e que todos nós conhecemos e normalmente usamos, como convite ao bom ânimo, como convite à iniciativa, à decisão de melhorar. Levanta-te da tristeza, levanta-te da acomodação, etc. Então, várias situações em que somos convidados a nos levantar diante dos obstáculos, das provações, das dificuldades.
E a Simone fez um comentário muito interessante, porque ela mesma comentou que muitas vezes refletiu por que é que Jesus afirmava levanta-te. Ele não poderia dizer assim, eu vou te levantar. Vem cá, eu vou te ajudar a levantar-se. Mas ele não fez isso. Ele falou, levanta-te e anda. Da mesma forma, no mesmo sentido, Jesus também convidou os caídos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele convida a iniciativa do protagonista. Ele convida a decisão do necessitado em caminhar até ele. Ele chama, vinde a mim. Quer dizer, tome a decisão de vir ao meu encontro. Vinde, levante-se, ande, tome a iniciativa, dê o primeiro passo, que é algo essencial que consta do Evangelho. Entre tantas outras lições que nós vamos encontrar nas diversas parábolas, nas afirmações de Jesus, nos convites que ele fez, inclusive o convite do perdão, a apreciação maravilhosa das bem-aventuranças. Quer dizer, o Evangelho é constituído dessas lições imorredoras, exemplificadas, trazidas por aquele que se fez porta-voz da lei de Deus. E a lei de Deus é o amor. Todos nós temos conhecimento disso, apesar da dificuldade que ainda temos de vivê-la em nós plenamente. Todos nós sabemos que a lei de Deus é a lei de amor. O Evangelho é isso. O Evangelho significa o código de moral incomparável, insubstituível, estipulado, estatuído por Deus, o Criador do universo, o Pai de todos. E Jesus, a maior referência que nós temos de pureza, de grandeza, que não é Deus, é nosso irmão mais velho, criado antes. Ele já incorporou em si mesmo as virtudes sublimes da lei de amor através do Evangelho, a ponto de fazer-se portador dessa informação, a ponto de vir pessoalmente como porta-voz de Deus, já que o seu coração, a sua sensibilidade, o seu intelecto já está educado para o amor, já dispensou qualquer manifestação de egoísmo, de evangelho, de vaidade. Ele é o evangelho vivido, que é uma das nossas grandes necessidades. A ponto de, como cita Maria Dolores, num de seus poemas belíssimos, referindo-se a Judas, Jesus, ao recobrar-se da própria morte do corpo, vai ao encontro de Judas para adormecê-lo, para cuidar daquela criatura desesperada, desnorteada pela traição ao mestre. Porque Jesus soube compreender o seu momento, Jesus soube entender a sua dificuldade dos problemas que vivia. Então, nessa breve apreciação, nós entendemos que o Evangelho é essa manifestação de amor que tem inspirado em todos os tempos ações de caridade, de amor ao próximo, de socorro às necessidades humanas, de compreensão, de empatia. Nós ainda não conseguimos viver isso plenamente. Nós temos momentos de fraternidade. Nós estamos ainda, digamos, num treinamento, mas nós estamos informados já, né? Gradativamente nós vamos aprendendo a viver plenamente o Evangelho, que recomenda o perdão, recomenda a paciência, a tolerância, recomenda a absorção desse sentido de amor. E nós temos na doutrina espírita um suporte maravilhoso para adentrar a essência do Evangelho. Evangelho que não é dos espíritas. O Evangelho é para todos, é lei de Deus. Embora as interpretações diferenciadas, o Evangelho está presente também em outras denominações religiosas, usado, citado, estudado, divulgado
E nós temos pessoas boníssimas que já sentiram o Evangelho dentro de si em todas as denominações. O Espiritismo ele abre uma perspectiva maior, porque nós compreendemos principalmente as razões do sofrimento. Além da resignação que o Evangelho nos recomenda, nós vamos entender a lei de causa e efeito e vamos nos entender muitas vezes como responsáveis pelas nossas desditas ações que resultaram do nosso comportamento inadequado. Então, nós vamos aprender muito, a ponto de nós termos em Allan Kardec o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec publicou, depois do Livro dos Espíritos, que deu início à codificação do Espiritismo, publicou o Livro dos Médiuns. E, na sequência, a terceira obra publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de referência para nós, os espíritas. Porque não é o Evangelho dos espíritas. Os espíritas não têm um Evangelho próprio. O Evangelho é para a humanidade. Mas é o Evangelho do Cristo, que é síntese da lei de amor de Deus, que o Cristo se fez portador e porta-voz, explicado, comentado, conforme o ensino dos Espíritos, à luz do Espiritismo, de acordo com a revelação espírita. E qual é a revelação espírita ou a orientação dos Espíritos? Senão um desdobramento ampliado da nossa própria vida. Afinal de contas, poderemos nos perguntar e receber com tranquilidade as respostas: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual a razão da dor e do sofrimento? O que estou fazendo aqui? Qual o meu dever, a minha função, a minha destinação? Então, o Espiritismo lança luz sobre as questões fundamentais, especialmente esclarecendo sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre a existência de um Pai amoroso, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Nós dissemos há pouco sobre as fotos divulgadas pela NASA no dia de hoje, e nós vamos nos lembrar da grandeza desse universo imensurável, que nós não temos dimensão de alcançar nem pela imaginação. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo aquela sequência didática dos capítulos, onde Allan Kardec colocou como título nesses capítulos as máximas morais do Cristo. Nós vamos encontrar ali convites, sede perfeitos, perdoai, 70 vezes 7, bem-aventurados, ou afirmações, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, e por aí vai, né? Os capítulos são máximas morais do Cristo. A própria expressão máximas morais já indica ao estudioso atento, ao leitor, que se trata da moralidade máxima, que é a moralidade da lei que rege o universo, que é uma lei de sabedoria, uma lei de amor. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos que estão ali dispostos didaticamente, titulados com as máximas morais do Cristo, nós vamos encontrar a preocupação de Allan Kardec de citar a fonte, o texto do evangelista ou dos evangelistas, as suas considerações sempre lúcidas e profundas, seguidas daquilo que ele chamou instruções dos Espíritos, que significa mensagens selecionadas para referente àquele assunto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender como o manual da moral cristã. O Evangelho é o roteiro da moral cristã. E aqui, segundo o Espiritismo, quer dizer, segundo a revelação espírita, que amplia o entendimento da própria vida. Mas aí, o que nos interessa é pensar no título da nossa abordagem. O Evangelho na prática mediúnica, propriamente dita. E quando pensamos em mediunidade, que também não é invenção do Espiritismo,
não é imaginação de Allan Kardec, nem tampouco é privilégio dos espíritas. A mediunidade é uma faculdade humana. Ela está no ser humano. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Ora, esta afirmação de Allan Kardec, que está em O Livro dos Médiuns, somos mais ou menos médiuns, significa os variados graus de manifestação da mediunidade. E a mediunidade, ela é uma capacidade de percepção ou uma capacidade de ligação com a outra dimensão da vida. Porque não existem o lado de lá e o lado de cá. A vida é única. A vida é única para todos, distribuída por várias existências e interligada necessariamente pelos laços de afeto ou de desafeto. Isso significa dizer que nós estamos ligados uns aos outros pela sintonia que criamos. Essa sintonia, ela se estabelece pelos propósitos pelos propósitos comuns. Então, alguém que deseja o bem, alguém que luta pelo bem, alguém que compreende o bem e se esforça por praticá-lo, está sintonizado com os bons espíritos. E alguém que tem propósitos menos dignos, alguém que tem propósitos que não estão conectados com o amor e a verdade, liga-se, sintoniza-se com espíritos na mesma sintonia. E aí a mediunidade faz que o medianeiro, o portador dessa capacidade que é física, faz ele intermediário da manifestação dos espíritos. Então nós vamos ter a mediunidade em todas as criaturas. Creiam elas ou não. Conheçam elas ou não essa faculdade. Então ela se apresenta de variadas formas, ela tem diferentes formas de manifestação e também se apresenta em diferentes graus de intensidade e de percepção. Eu estou falando com vocês aqui, eu não sou médium explícito, sou de família espírita, mas eu não ouço nada, eu não escuto nada, eu não vejo nada, e eu sei tudo que estou falando aqui, sou eu mesmo que estou falando. Eu não estou aqui num fenômeno de psicofonia, sou eu mesmo que estou falando. Todavia, a minha, como é que eu diria, a minha influência, a minha fluência, melhor dizendo, a minha fluência verbal é que poderíamos dizer pertencente à mediunidade intuitiva. Essa sim, a gente percebe que tem. É intuitivo. Sou eu mesmo que estou falando, o que eu escrevo é meu mesmo, mas eu tive que estudar antes. Eu tive que ler o assunto, eu tive que pesquisar. Então, os espíritos se aproveitam intuitivamente para acionar aquilo que já está dentro de mim. Mas a mediunidade se apresenta de muitas formas, né? E nós vamos encontrar os vários tipos de mediunidade em O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a segunda obra da codificação e ela traduz o estudo que Allan Kardec fez sobre essa faculdade humana. Então, Allan Kardec o primeiro capítulo, inclusive, ele faz uma pergunta. Existem espíritos? Justamente para levar o leitor a raciocinar do desconhecido para o conhecido. E, ao mesmo tempo, raciocinar sobre a naturalidade ou a verdade que é a existência dos espíritos. Ora, quem são os espíritos, senão nós mesmos? Com a única diferença que nós estamos encarnados, mas também somos espíritos. E é justamente por sermos da mesma natureza espiritual que nós somos capazes de nos comunicar com os desencarnados. É pela mesma razão. Porque os espíritos também são filhos de Deus, nós também somos. A natureza é a mesma. Criaturas de Deus. Existe o Criador e as suas criaturas.
Só que essas criaturas faziam estágios materiais no corpo de carne para os aprendizados do progresso. Enquanto uns estão aqui no corpo de carne, outros estão fora da carne, desencarnados, como chamamos. Mas são criaturas iguais. E aí a mediunidade, essa capacidade de percepção, permite que os espíritos atuem sobre nós. E é exatamente nesta obra que nós vamos entender esse processo. E principalmente compreender as modalidades de mediunidade, os cuidados que se deve ter, porque mediunidade não é brincadeira, é uma faculdade a ser educada, é uma faculdade que requer prudência, que dispensa qualquer tipo de sensacionalismo, que não pode, que precisa ser vacinada contra vaidades, contra fanatismos. Então a mediunidade é uma florzinha delicada que precisa ser cuidada. E é por causa da mediunidade que se percebeu ao longo do tempo, desde a codificação, que nós podemos auxiliar aqueles que estão fora do corpo, portanto desencarnados, em desequilíbrio, através do diálogo esclarecedor. E aí surgiu, então, a reunião mediúnica, e o que nós costumamos chamar de prática mediúnica. Ora, a prática mediúnica é uma prática comum nas instituições espíritas. Ela consiste numa reunião reservada. No começo dos centros espíritas, as reuniões eram públicas. E eu mesmo, quando era criança, bem recente isso, eu estou recente na história, né? Mas eu estou com 62 anos, quando eu tinha meus 12 anos, portanto, há 50 anos, as reuniões mediúnicas eram públicas, expondo o drama dos espíritos a qualquer pessoa que estivesse no centro. Percebeu-se com o tempo que isso não era caridoso, que isso era um desrespeito à dificuldade daquele que ali estava. Todavia, em linhas gerais, a prática mediúnica é a oportunidade que os encarnados reunidos em concentração, quer dizer, isso significa silêncio, isso significa o desejo de ser útil, de amar aquelas criaturas que ali se comunicam, para auxiliá-las a compreender a própria vida e os próprios dramas. E na reunião mediúnica, na prática mediúnica, acontece uma intensa interação do plano espiritual com o plano dos encarnados. No plano dos encarnados, nós temos os médiuns, com a sua variedade de possibilidades. Nós temos os médiuns audientes, videntes, psicógrafos, psicofônicos, de desdobramento, de cura, etc. E uma casa espírita ou uma reunião espírita poderá ter médiuns com diferentes modalidades ou médiuns de uma única modalidade. E é ali que há um dirigente que coordena o início, o andar da reunião, inclusive para conversar com os espíritos. Conversar para ajudá-los a entender os dramas que passam. Da parte dos espíritos, existem os espíritos também dirigentes. Nós estamos vendo aí na ilustração espíritos benfeitores que trabalham em favor desta prática. Essa imagem é do Projeto Imagem. Vocês poderão pesquisar na internet projetoimagem.com.br, que produz imagens para facilitar o trabalho dos palestrantes. Então nós temos nessa imagem aí, uma imagem do livro Voltei, editado pela Federação Espírita Brasileira, onde o irmão Jacó, a conhecida experiência do irmão Jacó, que foi um grande espírita, que desejava manifestar-se, foi levado até o Chico e não compreendia que foi preciso muitos dias para ele se ajustar à mediunidade do Chico. Mas da parte dos espíritos, né, nós vamos ter os espíritos que dirigem e temos os espíritos comunicantes. Os espíritos comunicantes podem estar equilibrados,
São espíritos que normalmente orientam a reunião também, dão as dicas precisas, encaminham. E tem os espíritos com necessidade. Os espíritos que estão perturbados. Os espíritos que estão doentes. Os espíritos que não sabem que morreram. Ora, aí entra o título da palestra. Como é que ficamos com o Evangelho na prática mediúnica? Como é que nós vamos viver e praticar o Evangelho na reunião mediúnica, na prática mediúnica? Fica fácil compreender, não é mesmo? Que ali está uma grande oportunidade de nós sermos úteis. Aprender com eles e, ao mesmo tempo, levar a nossa humilde contribuição de alguém que deseja ser útil e ajudá-los a superar os conflitos e as dúvidas, as dores, os traumas que trazem consigo. Da mesma forma como na vida humana, na nossa vida familiar, nós, os pais, nos deparamos com situações em que os filhos estão sofridos, preocupados, passando pelos perrengues próprios de cada idade. Quando começam a ir na escola, enfrentam o bullying. Quando começam a namorar, sofrem a decepção do término de um namoro. Quando entram na vida profissional, a angústia por passar no vestibular ou depois para se empregar. E os pais têm aquele papel de orientadores, aquele papel de apoio, de socorro, de orientação psicológica, emocional, moral, que vai durante a vida toda. Ora, na prática mediúnica é a mesma coisa, porque nós estamos diante de uma alma em dúvida, de uma alma angustiada, de uma alma sofrida, de uma alma que precisa de alguém que lhe estenda as mãos. E nós já temos conhecimento que nem todos estão preparados para o fenômeno da desencarnação. Todo dia nós temos milhares de desencarnações no planeta. Imagine o planeta todo, quanta gente não desencarna diariamente. Então, o plano espiritual recebe diariamente uma multidão de criaturas das mais diversas condições. Criaturas revoltadas, criaturas doentes, inconscientes, magoadas, vingativas, criaturas bondosas, criaturas generosas, criaturas felizes. Todo dia morre gente de todo jeito, moralmente falando. E os espíritos se utilizam muitas vezes das reuniões mediúnicas para atender esses espíritos em necessidade. Eles não precisariam das reuniões mediúnicas para isso. Poderiam efetuar esse trabalho de socorro e esclarecimento no plano espiritual. Eles têm meios de fazer isso. Mas a reunião mediúnica se torna muito útil para o ensino dos encarnados, dos integrantes da instituição espírita que pratica a mediunidade no dia e horário determinados, etc. Por quê? Ali nós vamos ouvir os relatos sofridos e comoventes dessas entidades perturbadas e aprender com esses relatos, tirar conclusões e exercitar a solidariedade, exercitar a fraternidade, porque se trata realmente de uma oportunidade valiosa de colocar o Evangelho em prática. O Evangelho na prática mediúnica é o exercício deste amor para com os desencarnados. E também com os médiuns que ali estão. Porque ali estão reunidos na reunião mediúnica médiuns também nas mais diversas condições morais e psicológicas. Nem sempre seguros, nem sempre bem consigo mesmos, nem sempre bem com a família, nem sempre bem diante das situações diversas que podem atormentar o integrante da reunião mediúnica. Porque o componente de uma reunião mediúnica, seja ele o coordenador, o presidente, o médium,
aquele que está com o apoio, ele, antes de ser um participante da reunião mediúnica, ele é um cidadão comum, como todos nós somos, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas cotidianas, profissionais, familiares, sociais. E, portanto, ali nos reunimos, na prática mediúnica, desejosos de colher os benefícios do contato com os benfeitores que ali vão, que igualmente exercitam o Evangelho conosco, porque estão num estágio melhor que o nosso. Não estão nas condições materiais que nós estamos, onde a luta pela sobrevivência e os dramas da vida terrena trazem. E são espíritos preparados, treinados, fizeram treinamento no mundo espiritual para aquele momento, para atender. Então, o Evangelho na prática mediúnica vai trazer aos participantes a oportunidade de exercitar o amor em favor uns dos outros, os integrantes encarnados, e ao mesmo tempo o exercício de vibrações e de exalar amor aos necessitados que ali se encontram. Porque a prática mediúnica poderá surpreender os participantes com espíritos vingativos, agressivos, exigindo uma disciplina muito grande do grupo, do médium, do dirigente, uma firmeza doutrinária diante de tantas situações que podem surgir na prática mediúnica. Como assim também o enfrentou Jesus na sua época que esteve conosco. Como assim também enfrentou Chico Xavier e enfrenta ainda Divaldo Franco, que está conosco. Então imaginem vocês que o Evangelho na prática mediúnica é o uso dos recursos do Evangelho em favor de todos nós que nos reunimos ali, encarnados ou desencarnados. O dirigente de uma reunião mediúnica, atendendo um espírito necessitado, tem que usar de psicologia para com o espírito. Não poderá de imediato dizer, você morreu, e nós não sabemos se o espírito está preparado para isso. Quais são as condições emocionais e psicológicas desse espírito comunicante? Então, o coordenador tem o dever de usar de prudência, de calma, de respeito para com o espírito. Entrar na história do espírito, para então tentar ajudá-lo. Nós temos algumas obras que tratam do assunto, do diálogo com os espíritos, porque é preciso tomar-se desse amor ao próximo para entender o que se passa com o espírito, ao invés de violentar o seu estágio de perturbação. E nem sempre lograremos êxito. Às vezes serão necessárias várias reuniões para que o espírito perceba ou se renda no sentido não de ter sido batido, mas caia em si do equívoco a que se encontra. Por outro lado, os integrantes de uma reunião mediúnica deverão ter todo o cuidado e respeito para não fazer da reunião mediúnica uma fonte de informações a serem distribuídas a torto e direito após a reunião mediúnica. Nós já temos conhecimento que o Evangelho na prática mediúnica inclui a discrição, porque a discrição é respeito. Ou os dramas alheios que se apresentem àquele grupo. Os espíritos encaminhados para comunicações são espíritos que podem ser beneficiados. E ali são trazidos para serem beneficiados e para aprendizado dos encarnados. É uma tarefa de muita responsabilidade. Não pode ser feita a brincar. Não pode ser entregue à leviandade, ao descuido. Por isso o Evangelho na prática mediúnica significa essencialmente o amor que possamos colocar em favor uns dos outros ali, naquele encontro que deverá ser um encontro de fraternidade. Os integrantes de uma reunião mediúnica deverão, como ideal, desenvolver uma grande empatia entre si mesmos. Deverão exercitar a amizade pura,
Porque é este sentimento de fraternidade espontânea que cria um ambiente ideal, acolhedor, que vai beneficiar os espíritos. Então, obras seríssimas, a experiência, por exemplo, de Hermínio Miranda, nos conhecidos livros de sua lavra, a experiência basilar de Ivone do Amaral Pereira, com o Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, ou Diretrizes de Segurança com respostas de Raul e Divaldo, constituem literatura indispensável para o bom entendimento da prática mediúnica, aliada à vivência do Evangelho. Porque, se analisarmos a fundo, se pararmos para pensar mesmo, qual é a finalidade da prática mediúnica? Qual o objetivo do exercício mediúnico? Por que é que somos médiuns? Seria o caso de perguntar, por que existem os médiuns? Nós vamos encontrar essa resposta em o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que existem os médiuns? Os médiuns existem para exercitarmos esse trabalho de apoio uns pelos outros. Infelizmente, eu não selecionei esse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo agora. Eu estou me lembrando dessa referência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai trazer essa orientação. Em outras palavras, eu vou tentar reproduzir aqui pela minha memória, mas o ideal é que eu estivesse com o texto em mãos aqui. Mas, Allan Kardec vai dizer que, através da mediunidade, nós despertamos a fé em outras criaturas, pela nossa conduta de confiança em Deus e resignação. Nós encaminhamos pessoas para a prática cristã e nós nos tornamos instrumentos de moralização alheia, além da nossa própria moralização. Então, é o caso de se perguntar da utilidade da prática mediúnica. Por que existe? Existe porque ela é um instrumento, ela é uma ferramenta de educação para todos nós. Porque nós aprendemos muito na prática mediúnica, que há de ser disciplinada. Quando há indisciplina na prática mediúnica, nós temos perturbações variadas, onde entra a vaidade, o fanatismo, a obsessão. Quando usamos o Evangelho na prática mediúnica, e lembrando aquela introdução inicial, que o Evangelho é o amor em toda a sua essência, vivida pelo próprio Mestre, nós estamos vacinados contra a obsessão. Qual é a maneira mais prática de se libertar da obsessão? Qual é a maneira mais eficiente de nós não sermos obsidiados? Existe uma receita? Chico Xavier deu uma dica. Uma vez, após citar a situação de obsessões, né? Ele vai dizer que a insatisfação generalizada de muitas pessoas abrem espaços mentais para a influência inferior, justificando o distanciamento que ainda nos permitimos do Cristo. Esta informação está no livro Chico Xavier, Diálogos e Entrevistas, editado pelo ID. E em determinado momento, porque o repórter perguntou para o Chico sobre a onda crescente de obsessões. E ele, no permear da sua resposta, ele deu duas dicas. A resposta é longa, não vou ler a resposta. Mas ele deu duas dicas para não sermos obsidiados. Respeitando-nos mutuamente e cumprindo nossos deveres. Vejam que detalhe interessante. Respeitando-nos mutuamente e cumprindo os nossos deveres. Ora, o respeito mútuo é prática do Evangelho. O respeito é um dos detalhes do amor. Como é que vamos amar se não respeitamos? O que causa a obsessão é o desrespeito que nos permitimos. São os desequilíbrios oriundos do desrespeito. O desrespeito
ele ameaça, ele manipula, o desrespeito rouba, o desrespeito desconfia, o desrespeito tem malícia, o desrespeito é algo muito prejudicial. E o desrespeito causa obsessão, porque abre espaços mentais para a influência negativa. E o cumprimento dos deveres é a melhor garantia para a paz de consciência. Quem está em paz de consciência está no céu interior e, portanto, vive o Evangelho, apesar das limitações do nosso estágio. Então, o Evangelho, no exercício mediúnico, ou em outras palavras, na prática mediúnica, significa esta consciência de agir na direção do bem. Quando nós agimos na direção do bem, inclusive na prática mediúnica, nós estamos com o Evangelho na prática mediúnica. Imagine vocês, por exemplo, quando somos daqueles que dizemos assim: eu vou praticar a caridade lá no centro, na reunião mediúnica. Não, nós não vamos praticar a caridade, nós vamos receber a caridade. Nós vamos aprender com os ensinos que trazem os bons espíritos. Então, é a mesma situação quando vamos ao centro apenas para a reunião mediúnica, esquecendo-nos que podemos ser úteis em outras ocasiões. Então, nós precisamos estar integrados de maneira completa. O fato de sermos médium ou não é absolutamente secundário. Não é que a mediunidade é mais importante, não é. A mediunidade é apenas uma ferramenta a mais, porque todos podemos ser úteis desta ou daquela forma. Então, o Evangelho na prática mediúnica é este esforço de vivência cristã dentro da prática mediúnica, dentro da atividade a que nos dedicamos ou nos tornamos instrumentos, pedindo que estudemos o assunto, nos inteiremos do assunto e tenhamos responsabilidade com essa prática, especialmente através do respeito uns aos outros e também do cumprimento dos nossos deveres de pontualidade, de assiduidade e de persistência no trabalho. Então, o Evangelho na prática mediúnica, em linhas gerais, é este. Nós queremos abrir aí a possibilidade de comentários e perguntas, não que estejamos aqui capacitados para responder perguntas, mas podemos trocar ideias. Eu trouxe aí o meu canal de YouTube, que está no meu nome pessoal, e também o meu blog, onde eu posto notícias diariamente, alimento o canal do YouTube e o blog. Vocês podem visitar. Hoje mesmo é nascimento de Jesus Gonçalves, nós colocamos uma matéria sobre isso, com alguns links indicativos. Estamos divulgando um evento que vai acontecer em Aracaju, no Sergipe, e tem mais uma outra citação lá, que eu não me lembro agora. Gostaria de convidá-los a visitarem tanto o blog quanto o canal de YouTube. Eu quero devolver aqui o Alberto para possíveis comentários e perguntas que possam surgir dos nossos amigos, agradecendo imensamente a oportunidade desta abordagem. Você está sem som, eu não estou te ouvindo, está sem som. Agora está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Pronto. Awesome. Obrigado por essas palavras, né? Esses ensinos elucidativos. Muito importante para nós que estamos estudando e que estamos querendo nos tornar um trabalhador na seara espírita. Gente, nós temos aí ainda uns 15 minutinhos. Está aberta a palavra para se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Fique à vontade. Posso. Meu nome é Fidelis. Sim. Eu estava pesquisando e na internet eu encontrei uma pergunta assim, Márcio, muito criativa e muito assim,
que põe dúvida na gente, né? Ele pergunta o que acontece quando as pessoas não aceitam que morreu. Muito bem, esse é um caso muito comum de espíritos que estão no mundo espiritual e não aceitam não se conformam que morreu. E até lutam contra a ideia, né? Aí é preciso que o Evangelho na prática mediúnica compreenda essa dificuldade do irmão, do espírito que está ali, questionando a própria condição. Nós temos que ter bastante amor, carinho, paciência para ir gradativamente fazendo, como é que eu diria, raciocínios que façam ele compreender a nova realidade e mostrando a ele a continuidade natural da vida. Porque esse caso que você citou é muito comum, acontece bastante, porque o processo de morte é um processo natural da vida. Todos nós vamos desencarnar um dia. E às vezes é tão natural que a gente não percebe, né? Mas normalmente o que acontece com pessoas que não aceitam que morreram, muitas vezes é o apego à vida material, né? Aos bens, à família, etc. Então isso os faz sofrer bastante. A rejeição da situação de morte ocasiona essa situação. Então o melhor do esclarecedor é ir gradativamente, com jeito, para fazer ele perceber a nova realidade. Normalmente, essa realidade se apresenta com o aparecimento de algum parente muito querido daquela pessoa que morreu antes, né? Então, se nós soubermos acalmar aquele coração e ir levando gradativamente seu raciocínio, seu pensamento, vai chegar o momento que aquele parente desencarnado vai surgir, ele vai cair em si que realmente ele morreu. Até porque a crença na imortalidade, tão bem explicada pelo Espiritismo, nos dá condições de encaminhar um raciocínio nessa direção. Tá certo. Valeu, obrigado. Obrigado, Fidelis. Todos vocês que aí estão têm experiência em reuniões mediúnicas? Todos são participantes ou a maioria não? Ou tem aqueles que são? Como estão aí? Quem é participante de reunião mediúnica? Eu tenho pouco tempo participando, tenho uns 2 anos. O que você tem achado dessa experiência, Fidelis? Mas eu estou achando boa, né? Porque há muito tempo eu já postava coisas do espiritismo, né? Entrava na internet, postava no Facebook, de vez em quando vem aquelas perguntas que eu postava recordando, né? E muita tem pergunta espírita. Sim. Não, eu estou gostando da seita, entendeu? Que bom. E estou também lendo, estudando, assistindo várias palestras, né? Me inteirando. Muito bom, isso é muito útil, porque a gente aprende bastante com essas questões todas, né? São aprendizados intensos que a gente tem. Então, a oportunidade é realmente valiosa de aprendizado com o Espiritismo. É uma coisa fantástica, realmente, pensar em tudo que o Espiritismo nos oferece, né? Tá certo. Boa noite, ó. Boa noite, como vai? Vou bem, graças a Deus. É que nem a Fidelis falou, né? Eu também estou engatinhando no Espiritismo. Até acho assim interessante, que nem você falou que você já é de berço, né? Muitos daqui, eu estou engatinhando e muitos estão também, né? Mas aí eu peguei uma lição aqui que você falou, depois você já explicou. Você falou muito, médium mais ou menos. Depois você explicou que são escaladas. Achei interessante, porque a gente tem que pensar que somos médium, né? Mas existe sim as escalas, existe assim o aprendizado, né? Estudar, porque espírita, geralmente nós espíritas estudamos muito, né? Nós frequentamos lugares, nós lemos, assim. Então abre um leque, né? Na nossa vida, principalmente na minha. Eu, particularmente, posso falar que hoje eu sou uma pessoa muito bem diferente, né, de uns anos atrás, pelo Espiritismo, porque ele me deu as respostas que muitas vezes eu fazia pergunta e não conseguia saber as respostas
assim, não encontrei, para falar a verdade, em outra religião, para falar a verdade assim, né? Mas eu achei uma coisa que também muito interessante, que você falou. Posso falar você, né? Claro, por favor, eu sou novinho ainda. Ah, então, é isso mesmo. Então, quando Jesus falou assim, levante e ande, porque é assim, né? Eu, particularmente, eu sou muito assim, vamos falar assim, eu sou muito ligada, assim, em Jesus, sabe, assim, de ser, assim, pisou na terra, né? E hoje mesmo eu estava lendo quando ele foi crucificado, a gente sabe, né? E não fez nada, praticamente, pregou o amor e foi crucificado, né? Aí eu estava pensando, como você falou, que Jesus, ele nunca falou assim, eu vou andar por você. Ele falou assim, levante e ande. Porque Isso muitas mesmo. pessoas falam assim, estou com um problema, Deus vai me resolver, Deus vai, Jesus, e fala, né, aquelas palavras que a gente também já falou, né? Mas hoje, com o conhecimento que nós temos, nós sabemos que nós temos que levantar, nós temos que não derrubar a água do nosso balde, né? Então, essa daí é, para quem está começando, que nem eu, isso daí é, assim, estou aprendendo tudo isso, entendeu? Levanta e anda. Não, Jesus não vai andar por mim, Deus não vai andar por mim, Ele vai me dar as possibilidades. Então, eu achei muito interessante, nesses estudos que a gente faz, que a gente frequenta, né, a gente aprender sobre isso, levanta e anda. E também uma coisa assim que eu acho interessante, sabe? Assim, muitas vezes nós nos fazemos coisas erradas e nos arrependemos, sim. Mas depois nós fazemos a mesma coisa. Como pode ser isso? É burrice? É o que isso daí? Olha, você tocou em pontos muito importantes na sua fala, tão precisa aí. Primeiro, não existem dois médiums iguais. Não existem. Cada médium tem a sua característica própria, cada médium tem a sua experiência, a sua bagagem. Como também não existem dois espíritos iguais, tanto encarnado como desencarnado. Cada um de nós tem uma bagagem própria, uma experiência própria. Agora, essa sua citação sobre a nossa dificuldade, a gente quer mudar, e está sempre fazendo do mesmo jeito, né? É porque nós estamos condicionados a reagir, a agir e reagir daquela forma que depois ficamos arrependidos, né? Mas como que eu fui fazer isso de novo? Eu fui entrar por esse caminho, né? Então, isso se deve a condicionamentos. E para a gente se livrar disso daí, não é fácil, porque exige exercício, esforço. Então, a gente tem que fazer treinamento. Como você disse, mas de novo eu vou fazer. Aí, enquanto a gente não aprender, a gente vai continuar fazendo. Então, para aprender, a gente tem que treinar, não fazer. Então, é muito interessante isso. Eu vou te dar um exemplo, não é um exemplo, é uma situação que eu particularmente vivo. Eu nunca falei um palavrão nesta existência. Não falei. Nunca? Nunca falei um palavrão. E é uma coisa que eu consigo manter, embora eu pense, sinta vontade, mas eu não falo. Então, desde criança, eu nunca falei um palavrão. E os meus filhos brincam comigo, eu tenho um amigo, inclusive, que é palestrante também, falou, mas eu vou conseguir tirar você do sério. Eu vou fazer você falar um palavrão. Mas eu consigo me disciplinar e não falo. Eu noto que é um fruto de um exercício. Eu não estou falando isso para me vai descer, de jeito nenhum. Não, eu estou apenas citando porque você criou essa situação de falar por que eu estou fazendo isso de novo, né? Então, é muito interessante porque eu noto que eu consigo segurar isso. Então, eu estou com 62 anos, eu nunca falei um palavrão, embora eu pense. Embora às vezes eu tenha vontade de ficar, quando eu fico bravo, indignado, não é que eu fico revoltado às vezes, porque eu sou uma criatura comum. O fato de eu ser palestrante não me coloca num pedestal de quem tem virtudes. Não, eu sou um aprendiz como qualquer outra pessoa. Mas eu consigo, esse ponto eu acho que eu consegui. E eu brinco aqui com meus filhos, que eles tiram sarro de mim por causa disso, né? E eu falei, eu vou terminar minha existência sem falar um palavrão. E até agora eu estou vitorioso. Parabéns, porque hoje mesmo eu falei quando caiu umas coisas no chão, eu sem que também não gosto de palavrão e procuro não falar, mas hoje mesmo eu falei e bem grandão também. E olha, eu ouvi um rapaz falar outro dia que ele está num treinamento para não discutir com ninguém. Então ele começou um exercício de não discutir. Ele conseguiu chegar a 270 dias.
No 271 ele discutiu. Aí ele caiu em si e falou, mas não era para eu discutir, eu estou treinando, eu não devo discutir. Mas aí ele começou a discutir, bateu boca a pessoa e aí começou de novo. No 272 ele começou de novo a segurar a discussão. Ele está no 130 hoje outra vez. Que bom. Que bom. É o arrependimento, né? A gente se arrepende e faz de novo, mas estamos tentando. Até aprender. Então, o que a vida faz com a gente? Enquanto a gente não aprende, a situação se repete, até a gente aprender. Verdade. Osso, boa noite. Ô, Genor, boa noite. Tudo bom, né? Prazer conosco, viu? O evangelho na prática mediúnica, a gente pode entender ele de seguinte forma. Aprender o evangelho para passar para os espíritos desencarnados ou vivenciar o evangelho para que o espírito desencarnado, através dessas experiências que você trouxe de sua, e ele respeite aquele esclarecedor, porque se só pode passar o evangelho ao espírito a partir do momento que você vivencia o evangelho. Então, essa prática mediúnica, ela é muito importante que a gente aprenda o evangelho para nós. Porque para nós os espíritos nos acompanham, não é na reunião mediúnica, na prática mediúnica, mas é na semana e todos os dias que ele tem um propósito conosco de nos puxar o tapete. Então, esse evangelho não é para ele, e sim para nós, né? Perfeitamente. Na prática mediúnica. A sua observação é vital nesse estudo, nesse tema, porque o esclarecedor de uma prática mediúnica, ou o médium que se diz portador de mensagens, ele tem que se educar. Porque se ele não se educa, ele vai afastar os bons espíritos da sua sintonia. Por outro lado, o esclarecedor, aquele que pretenda dar lição de moral nos espíritos, ele já está contra o evangelho ao desejar dar lição de moral. Então ele tem que viver, porque se ele não viver aquilo que ele está tentando ensinar, ele não tem autoridade moral. E a autoridade moral se consegue, se constrói através da vivência daquilo que ele fala, né? Aí está o nosso desafio. O desafio de seres humanos falíveis, sujeitos a todo tipo de deslize, e, portanto, é um exercício, como disse a Dirce ali, de melhora. Porque é o esforço por se melhorar que vai nos dar autoridade moral de um espírito não respeitar. Você disse bem, porque o esclarecedor dá a lição ali para o espírito na reunião mediúnica, como o Raul Teixeira falou tantas vezes, né? Encaminhe esse irmão, né? Aí fala, vai com ele, para aprender com ele. Quer dizer, se o comportamento do esclarecedor não estiver de acordo com o que ele falou, a lição não valeu nada. E o espírito vai cobrar. Muito bem lembrado. Eu acho que compete uma observação, se tiver alguém aí disposto a ter a palavra, eu cedo. Mas eu gostaria, Orson, nesse processo da pandemia, muitos médios ficaram angustiados porque não está na reunião, na prática mediúnica. É verdade. Né? Ficaram angustiados. Mas a gente vê que Filomeno de Miranda, ele traz principalmente no mundo de regeneração, a presença do médium que tem a perseverança, que tem a vivência evangélica, trabalhando no mundo espiritual para auxiliar os espíritos no processo do desdobramento do sono. Então, durante a noite. Então o médium está sempre atuando, né? Ele não precisa ficar de angústia porque a casa está fechada. Durante a noite, no desprendimento pelo sono, parcialmente, e durante o dia, no horário da reunião mediúnica, que ele não pôde ir, as vibrações que ele possa fazer em favor dos espíritos, né? A sintonia mental do grupo que pode ser exercida. Muito oportuna essa observação também. Obrigado, Oscar. Muito obrigado. Oscar, eu queria fazer uma pergunta. Oi, Alberto. Eu não sei se está dentro da temática, mas é importante essa resposta que você possa nos dar. A catalepsia, na visão espírita, como é vista, Orson?
há uma influência espiritual? Alberto, eu não tenho conhecimento de catalepsia do ponto de vista de aprofundamento da questão. Nós vamos buscar ali, eu não tenho conhecimento, digamos, acadêmico, científico da catalepsia, né? O que nós temos é o conhecimento trazido ali pelo Livro dos Espíritos. Mas eu gostaria de acrescentar a esse comentário, para não ficar completo, algum conhecimento a mais, acadêmico, científico sobre a questão, na medicina, na contribuição médica sobre a questão. Então, eu prefiro, Alberto, não aprofundar esse assunto por prudência de não cometer aqui uma incongruência doutrinária, porque eu acho que o assunto ele é bastante profundo, mereceria uma análise mais ampliada do assunto, né? Porque realmente envolve outros fatores que nos escapam até ao conhecimento, ao entendimento. É um processo bem sério, né? Que merece uma abordagem mais profunda. Eu acho que vale você, inclusive, convidar alguma pessoa mais preparada para desenvolver o assunto de maneira completa, para não ficarmos na superficialidade de um assunto que requer aprofundamento, um assunto que requer mais abundância, mais tempo, talvez, para ser abordado. Ok, Orson. Bom, Obrigado eu nem sei o que é isso. É um assunto que merece, Alberto, talvez uma live especial sobre esse assunto, viu? Ah, com certeza. Eu acho que merece. A gente vai procurar ver alguma pessoa, algum palestrante que tenha conhecimento para poder nos trazer essas informações. Porque quando você pensa na catalepsia, respondendo a Dirce aí, viu, Dirce? É uma condição, na grande maioria das vezes, né? É uma situação transitória, na qual o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou até falar. Então, isso daí envolve muitas questões do ponto de vista neurológico também, mas pode haver, sem dúvida nenhuma, um processo obsessivo nesse fato, né? Apenas para dar uma visão parcial do assunto aqui, pode haver uma influência obsessiva, mas há fatores neurológicos também que podem envolver a questão. E muitas vezes, hoje é muito difícil, porque a medicina desenvolveu-se muito nessa área, mas muitas vezes havia sepultamento de pessoas vivas por causa da catalepsia, de aparência de morte, né? Então é um assunto que envolve até conhecimentos médicos, a medicina avançou muito nessa área, mas que pode ser provocado por espíritos obsessores, pode. Como é o caso da Ivone Pereira, né, Alberto? Que com pouca idade, criança ainda, passou por esse processo, né? Justamente. Gente, já está aqui, já passamos 5 minutos. Eu vou fazer mais última pergunta a Orson. Depois, Orson, você vai fazer as considerações finais. Ok. E se puder fazer a prece final, a gente fica agradecido. Viu? Eu quero agradecer a presença de todos, pelas vibrações positivas, por esse espírito de querer aprender. Tá? Muito bom. E continuemos assim. Orson, por que se exige muito do trabalhador espírita nas atividades mediúnicas, na questão assim da mudança na conduta, né, moral? Por que se exige muito? Veja, nós somos pródigos, isso é uma questão nossa, humana, não vou dizer apenas espírita, humana. Nós somos pródigos em exigir dos outros e somos relapsos na exigência de nós mesmos. E isso também ocorre com o movimento espírita. Então nós exigimos perfeição dos médiuns, nós exigimos perfeição na disciplina dos aplicadores de passe, dos trabalhadores, dos voluntários. Nós exigimos integralidade dos outros e esquecemos de olhar a nós mesmos. Nós temos uma tendência, né, de observar o cisco no olho alheio, como o ensinamento do Evangelho,
e não enxergamos a trave que está em nós. Então, é o convite, né, da gente se autoanalisar ainda antes de criticar, porque nós não temos autoridade nenhuma para maldizer, criticar ou desprezar alguém. Todos nós que estamos no planeta somos criaturas em aprendizado, todos somos falíveis. A qualquer momento podemos cometer deslizes, a qualquer momento podemos errar, nos equivocar, cometer erros de interpretação, inclusive doutrinária. Então, nós temos que aprender esse espírito de fraternidade uns com os outros, que significa evangelho também, na prática mediúnica. Então, nós não temos o direito de exigir nada de ninguém, porque cada pessoa está na sua realidade, está no seu contexto. Nós criticamos decisões alheias, reações alheias, mas cada pessoa tem o seu contexto. Eu citei aqui, durante a minha fala, quando Jesus vai buscar Judas, que se suicidou, porque Jesus considerou os desafios que Judas estava passando. Não exigiu nada de Judas, compreendeu o momento difícil dele. Então, se a gente se lembrar disso diante das questões todas que surgem, dos conflitos de relacionamento, vamos ajudar a pessoa a se reerguer e entender o momento difícil da pessoa, né? Porque cada um de nós temos os nossos momentos de dificuldade, todos passamos por eles, e nós não temos autoridade nenhuma, porque nós temos grandes necessidades antes disso. Então, essa exigência continuada, ela é descabida. Nós precisamos aprender a aceitar cada um como é, e conviver, e esforço por convivência, né? Uma vez eu perguntei para o Campete, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, diante dos desafios da federação, na administração do movimento espírita nacional, com tanta diferença de maneiras de entender as coisas que nós temos no movimento espírita, né? Com hábitos e tão diferentes de um país continental. Como lidar com isso, né? E o Campete deu uma resposta que não é tão longa, mas também não é tão curta, mas valiosíssima, porque a gente aprende na diversidade, a gente aprende nas diferenças uns dos outros, né? Ao invés de exigir, vamos tirar proveito de aprendizado com a conduta alheia também, porque nós também precisamos que nos compreendam. Muitas vezes fazemos coisas, não nos damos conta que estamos sendo agressivos, deselegantes, mal educados, e os outros têm que nos suportar, né? Então, a gente precisa aprender tudo isso, viu, Alberto? Porque somos criaturas ainda que deixamos muito a desejar. Mas eu fico feliz porque nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo principalmente a observar. Então, com isso, a gente vai amadurecendo. Obrigado, Oscar. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês. Para mim é muito valioso, eu aprendo muito, não estou aqui como quem vai responder tudo, não, porque nós estamos sempre aprendendo. E eu quero agradecer a oportunidade. Essa união, essa aproximação, esse intercâmbio virtual nos faz imenso bem. É com esse pensamento, pois, que nós nos dirigimos a Jesus, o Mestre de nossas vidas, para pedir a Ele que nos abençoe os propósitos, possa suprir as nossas dificuldades naturais do estágio que estamos, nos fortalecer, inspirando-nos o bem. Jesus amado, compaixão para todos nós que ainda somos espíritos devedores e aprendizes ainda um tanto negligentes, aprendizes ainda um tanto necessitados de mais disciplina. Obrigado pela sua presença, pela sua grandeza, pelo seu imenso amor a todos nós. Que Deus nos abençoe.